Quando quiseres. Está a gravar isso? Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito de falar e que é um tema de facto central para este curso, que é o tema da alma. Mas, portanto, quero saudar a todos os que aqui estão, a todos os que estão lá em casa. Como habitualmente, vamos fazer uma pequeníssima meditação. Neste exato momento ainda estamos debaixo das energias de Escorpião, mas como a partir das 21 e qualquer coisa entram as energias de Sagitário, portanto, temos aqui a palavra-chave ao nível da alma do Sagitário. Eu vejo a meta, atinjo-a e vejo outra. Mas vamos sentar-nos com o tronco direito, os pés bem assentos no chão e vamos esquecer-nos da vida lá fora. Vamos ficar atentos. Vamos situar-nos neste momento presente, que é o único que existe. Não importa o que foi, o que vivemos, não importa o que há de ser o amanhã, importa este precioso instante em que respiramos com consciência. Prestemos atenção ao nosso corpo físico. Podemos ter sensações, podemos sentir impulsos, mas pensemos: eu tenho um corpo físico, utilizo esse corpo, mas eu não sou este corpo físico. E continuemos calmamente a respirar, cada um ao seu ritmo, que cada um encontre a sua verdadeira natureza. E vamos agora dirigir a nossa atenção ao corpo emocional. Temos emoções, sentimos emoções, há coisas das quais gostamos, há coisas das quais não gostamos e também temos sentimentos neutros. Mas pensemos: eu tenho um corpo emocional, mas eu não sou esse corpo emocional, eu não sou esses sentimentos. E levemos agora a nossa consciência ao mundo mental. Fixemo-nos na nossa mente. Pela nossa mente aparecem pensamentos. Podem ser pensamentos positivos, pensamentos negativos. Mas esses pensamentos vêm e vão. E nós não somos esses pensamentos. Somos aquele que observa os pensamentos. Somos esse centro de consciência e de luz. Somos o anjo solar. Esse ser resplandecente que guia e ilumina as nossas vidas.
e à beira das energias entrantes de Sagitário, vamos pedir-lhe que oriente as nossas vidas para a luz e para a verdade. E imbuídos deste espírito, vamos preparar-nos para dizer a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que Cristo volta à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça humana, que se realiza o plano de amor e luz e sela a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Vamos agora dizer o Om uma única vez, imaginando esta luz a ser, este Om a ser derramado sobre o planeta inteiro, tocando a todos os seres. Vamos então. Muito bem. Ok. Já agora só uma informação. Quem quiser ter acesso à newsletter do Philip Lindsay, que é um astrólogo esotérico, ele tem este site, o Esoteric Astrologer, e tem artigos magníficos sobre temas variados, claro que sobre astrologia, não é? E vocês podem encontrar, basta entrarem ali onde se diz newsletter e verem a parte em português. Portanto, o Ricardo Lopes faz todos os meses a tradução e, portanto, é muito fácil vocês subscreverem esta newsletter. Portanto, todos os meses, dias 2, 3, 4 dias antes da lua cheia, ele faz este trabalho. Portanto, vamos então. Vamos passar. Já está? Ok. Então vamos à síntese da aula anterior. Na aula anterior nós falámos sobre o corpo mental inferior. Referimos a ideia de individualização e hoje voltaremos a referir este aspecto capital digamos, na história da espiritualidade, que foi aquele momento, há 18 milhões de anos, em que aos homens animais de então foi dada a semente da mente. Vimos de facto que a mente tinha uma natureza, ou tem uma natureza dual. A mente tanto pode ser uma mente que diferencia as coisas, o que é bom, mas ela pode ser muito separativa, não é? E pode-se fazer muito mal utilizando a mente. E vimos também que entre a mente inferior e a mente superior, ou alma, que há um abismo. E que esse é o drama de todos nós. É que nós estamos todos separados da nossa verdadeira natureza espiritual. E que há um fio que pode ser tecido por cada um de nós, que se chama Antakarana, fruto especialmente da meditação,
que pode levar a que nós possamos reatar essa ligação àquilo que nós somos, à nossa essência. Falámos em geral da importância do pensamento, que podemos criar novos mundos dependendo da maneira como nós pensamos. Podemos criar mundos positivos e mundos negativos. Vimos que uma das maiores qualidades do pensamento é a capacidade de discriminar, de saber porque é que nós porque é que fazemos as escolhas que fazemos, porque é que escolhemos aquilo que escolhemos, porque é que vamos para a esquerda, porque é que não vamos para a direita. Portanto, saber de que lado é que está em cada momento a verdade. E vimos que o destino da mente o destino nobre da mente é ela poder ser utilizada pela nossa alma como instrumento. A nossa alma precisa dos nossos corpos inferiores e precisa da nossa mente para pensar. E vimos também os planetas que estavam relacionados com o corpo mental. Falámos do Mercúrio, do Júpiter, do Urano e falámos ainda da Vênus. Ok. E hoje poderíamos... esta aula está diferente da do ano anterior e eu pensei assim, e por que não, se me fizerem a pergunta, quais são os planetas que estão associados à alma? E é muito fácil. Basta nós olharmos para o regente esotérico de cada signo e o regente esotérico de cada signo expressa exatamente a energia da alma. Eu não vou poder desenvolver muito hoje, porque a aula hoje é uma aula que exige, é uma aula um bocadinho, talvez longa, mas vou dar aqui uma chegazinha. Portanto, reparem, em Carneiro nós somos chamados a quê? A agir, não é? Começar coisas. Agora, podemos começar coisas com base no Marte, que é o regente ao nível da personalidade, e como é que vamos agir? De maneira impulsiva, não é? E sendo impulsivos, podemos fazer muitas coisas mal feitas. Mas, ao nível da alma, o regente é Mercúrio. E, portanto, Mercúrio ali é o mensageiro dos deuses. É a mente iluminada pela alma. O que significa que a minha ação não vai ser uma ação cega, mas vai ser uma ação que é ditada pela alma completamente iluminada. Portanto, eu posso utilizar, por exemplo, a palavra escrita ou falada de maneira inspirada. Okay? Pronto. Não se preocupem que eu depois, mais adiante, repetirei isto várias vezes, mas é para terem uma ideia. Ok. Depois, Touro é o grande signo da matéria, onde nós construímos coisas, onde construímos valores, não é? Mas onde há um problema com o Touro, que tem a ver com o apego, onde nós nos agarramos às coisas, não é? E vejam, o regente ao nível da personalidade do Touro é a Vênus, o que significa que numa primeira fase aquela Vênus não é uma Vênus que discrimina e pode ser uma força de atração para a matéria. Vênus atrai, é uma força de atração. Eu sou atraído para coisas e situações materiais. E isso é a vida da personalidade do Touro. E, portanto, isso traz apego. Ora bem, mas há um regente. O regente ao nível... Fazem favor. Viva Pedro. Fazem favor, fazem favor. Vê lá, Ricardo, vê lá se é que isto caiu, vê lá se isto está bem. Ok, vê lá, se aí está tudo certo. Ok? Está bem assim? Tá? Então,
vamos retomar. Portanto, estava eu a falar do touro e dos regentes. Portanto, ao nível da personalidade, temos Vênus, que numa fase inicial, de facto, representa a atração da matéria e o apego à matéria. Agora, o regente, ao nível da alma, é Vulcano. Vulcano é um planeta que, na astrologia tradicional, não se fala dele, mas ele foi dado pelo mestre Svalbard, é o regente ao nível da alma de touro. E Vulcano é uma energia do primeiro raio, o que significa que tem a ver com a energia da vontade. É o poder da alma de iluminar a matéria, no fundo, de nos libertar do cativeiro do apego. Portanto, quando nós começamos a vibrar nas energias do touro ao nível da alma, entra em ação este Vulcano. Ele tem uma orbe de mais ou menos 8 graus perto do Sol. Portanto, onde está o Sol, normalmente está Vulcano. Mais coisa, menos coisa, portanto, encontramos aí o Vulcano. Depois... Sim? Ok, então vá. Depois os Gêmeos. Ao nível da personalidade, vejam, Gêmeos têm a ver com todos os processos de comunicação, a utilização da mente inferior, e por isso é que está ali o Mercúrio, que é o símbolo, aqui neste registro, da mente inferior, que cataloga as coisas, que é curioso, que vai buscar informação. Mas não basta nós conhecermos, é preciso amarmos aquilo que conhecemos. E quando nós amamos aquilo que conhecemos, nós transformamos o conhecimento em sabedoria. E abre-se uma comunicação entre a alma e a personalidade. Mas quem faz essa comunicação é Vênus. Portanto, é uma outra maneira de olharmos para... No fundo, a verdadeira comunicação em Gêmeos não é trazida por Mercúrio, mas é trazida pela Vênus, que ainda por cima rege a construção do Antacarana, que é esse fio que nos liga, que liga a mente inferior à alma. Depois, em Caranguejo, vejam, Caranguejo tem a ver com todos os processos de nutrição, tem a ver com a infância, com a família. Ao nível da personalidade, quem é que rege o Caranguejo é a Lua. E, portanto, a Lua pode representar, numa primeira fase, ou mal vivida, a dependência emocional, a dependência familiar. Não é? Mas, se nós vivermos a energia do Caranguejo a um outro nível, nós não temos dependência coisíssima nenhuma. O que nós temos é o quê? Em vez de eu depender emocionalmente dos outros, eu vou alimentar emocionalmente os outros. É uma outra coisa. E aqui quem rege é Neptuno. E Neptuno é uma energia do sexto raio, é uma energia da devoção, mas é de facto esse amor incondicional que eu dou a todos. Não se trata só da minha família, mas trata-se de quê? Da família humana. E é uma outra maneira mais elevada de nós olharmos para isto. Depois... Quando pensamos no Leão, vejam, é curioso que o Leão é regido por Sol a todos os níveis, ao nível da personalidade e ao nível da alma. O Sol é uma energia do segundo raio. O segundo raio é amor, sabedoria. Mas, ao nível da personalidade, quem é que eu vou amar? A mim mesmo. Eu vou ser vaidoso. Vaidoso e inseguro, porque preciso das palmas dos outros. Não é? Vaidoso e inseguro. Mas... Ao nível da alma, eu passo a irradiar amor e a ser caloroso com toda a gente. O Leão tem energias de liderança fortíssimas, mas sou alguém que sou capaz de ser magnânimo com os outros, de ser generoso com os outros. E este é o lado mais belo do Leão, okay? Ao nível da alma. Portanto, é o outro Sol, digamos assim. Depois, Virgem. Em Virgem nós aprendemos a trabalhar, a servir, não é? A fazer coisas, a sermos prestáveis. Mas, ao nível da personalidade, a Virgem ela é regida pelo Mercúrio. E o Mercúrio, aqui, é aquela capacidade chata de criticar tudo e todos. E de descobrir uma imperfeição na coisa mínima que seja. Estão a ver? Isto é o Mercúrio que faz isto, porque o Mercúrio separa. Aquilo está mal, aquilo não está arrumado, aquilo está sujo e por aí fora. Ora bem,
Ao nível da alma, o regente da Virgem é a Lua. E o que é que a Lua aqui simboliza? A capacidade de aceitar os outros como eles são e de os amar a si mesmo. Isto é a Lua, porque a Lua tem este lado maternal, acolher os outros como eles são. Não tem nada a criticar, cada um faz o que pode e dá o que pode, e não tem nada a criticar ninguém. Que é uma tarefa dificílima para qualquer um de nós. Mas é isto. Depois, a balança, que é o signo, e este aqui engana-nos muito, sabem? Que é o signo dos relacionamentos. E quando nós pensamos na balança, pensamos na Vênus. O amor pessoal, a troca, eu dou-te, tu dás-me, eu amo-te, tu amas-me, gostas de mim, eu também gosto de ti, por aí fora. Portanto, é o espelho, não é? Mas, sabem, a um nível da alma não é nada disso. É o amor grupal. É o amor vivido em grupo. E quem é que vive o amor em grupo? É a alma. A alma tem uma natureza universal, tem uma consciência por natureza grupal. Portanto, e o Urano é que é o regente, o Urano que na astrologia tradicional dizemos, Urano é a liberdade, é sim senhor a liberdade, Urano é a mente cósmica, é sim senhor a mente cósmica. Mas nós só somos verdadeiramente livres quando quê? Quando nos identificamos com a nossa alma. E a nossa alma é essa consciência universal. Além de que Urano é uma energia do sétimo raio que rege, de facto, a consciência de grupo. Vejam, aparece aqui uma outra tónica muito diferente daquela a que estão habituados. Ok. Agora, vamos ali para o Escorpião, que é uma energia muito intensa, de paixões muito fortes. Claro que podemos... É um Marte, mas é um Marte mais baixo e um Marte mais elevado. Ao nível da personalidade, o que é que nós temos? Uma grande intensidade emocional. É uma água ardente que ali está. Ainda por cima, Marte é sexto raio. É a energia da devoção, do ideal. Mas o ideal é a devoção virada para aquilo que nós temos de mais baixo. São os nossos desejos mais grotescos. Não é? No fundo, é a nossa sombra. Agora, podemos viver isto a um outro nível. E então temos o Marte, ao nível da alma, que representa o discípulo vitorioso. Aquele que confrontou em Escorpião a sua sombra, que aceitou lutar contra essa sombra e que a venceu. Vejam, é uma outra... Portanto, aquele que venceu a sombra e conquistou a harmonia. É outro patamar de consciência completamente diferente. Depois, em Sagitário, temos aqui uma coisa engraçada, que é, vejam, o regente é Júpiter, mas uma pessoa jupiteriana pode estar demasiado convencida que tem o rei na barriga, que encontrou a verdade e que a verdade é dele. Pode ser dogmática. E então, e pode-se fechar numa redoma. E então, o regente esotérico é a Terra, a nossa Terra. O que é que isto quer dizer? Que quem quer que encontre a verdade tem que levar essa verdade humildemente aos seus irmãos. Tem que ensinar aos seus irmãos essa verdade, mas tem que aceitar também ouvi-los. Portanto, ali a Terra previne-nos contra isto. Não vais à procura da verdade só por ti. Vais à procura da verdade para que ela te transforme e para que tu possas ajudar os teus irmãos. Que é uma outra coisa. Depois, em Capricórnio também temos 2 Saturnos. O mais básico e outro, o Saturno vivido ao nível da alma. O Saturno mais básico é aquele... Eu quero chegar ao topo, quero ter muito poder, sou uma pessoa muito ambiciosa, quero mandar em tudo e em todos. Isto é o Saturno, enfim, é o capricorniano mais básico. Mas podemos ter ali um Saturno que diz, não, eu posso subir a montanha, ser transformado pela luz lá em cima, ser transfigurado e regressar à sociedade imbuído de um espírito de responsabilidade, de querer intervir na sociedade, de até ter poder, mas é um poder que não é para mim, não é para servir o meu pequenino ego, é um poder para ajudar genuinamente a sociedade. Depois, o Aquário. E aqui é muito fácil. Vejam, o regente ao nível da personalidade é Urano. E o que é que nós encontramos? Pessoas
às vezes geniais, que não estão de acordo com a sociedade em que vivem, que dizem, falam sempre não, 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 não estou de acordo. Mas, por vezes, encontramos aquelas pessoas que fazem revoluções, mas que necessariamente não têm coração. E nós até assistimos no século passado a revoluções que foram feitas e claramente muitas pessoas viviam ao nível mental, achavam que as ideias, por exemplo, de liberdade, igualdade e fraternidade que eram geniais, mas depois não tinham coração. Portanto, podemos encontrar em muitos revoltosos pessoas que verdadeiramente não são amorosas, porque lhes falta o Júpiter. Júpiter é uma energia do segundo raio de amor-sabedoria. Portanto, é o regente ao nível da alma de Aquário. Muito importante para os tempos que estamos a viver, em que estamos no início dessa era. E por fim, do irrealismo e confusão do Neptuno, o Neptuno que, vivido de maneira inferior, pode confundir, pode iludir, não é? Pode achar que uma determinada coisa é fantástica e ela não ser. Mas o regente esotérico dos peixes é Plutão. E o que é que isto nos diz? Que nós temos que nos descartar de tudo aquilo que está a mais em nós, nas nossas vidas. Mas é o fim do ciclo. Nós só entramos na casa do Pai se aceitarmos morrer. Se entrarmos com as mãos vazias. Sem nada a mais. E a única coisa que levamos foi a nossa capacidade de serviço. Não mais do que isso. Não ambições, não ilusões, não nada. Portanto, este processo olhem, como no outono, em que ou no inverno, peixe, tudo cai, as árvores ficam exatamente vazias, assim teremos que ser nós, nesse momento. E pronto, estão a ver. Foi assim um bocadinho rápido, mas eu hoje ainda tenho... Mas eu vou voltar a falar disto, ainda tenho muita coisa para dizer hoje. Plutão também rege o Escorpião ao nível da personalidade, sim senhora. Sim, sim. Marte e Plutão, sim, Marte e Plutão. Então, mas nós hoje vamos falar do mistério dos anjos solares. Cá está aquelas perguntas que são eternas. Quem é o homem? De onde vem? E para onde vai? Eu queria dizer que em relação ao ano passado, o Ricardo deu, a nível de imagem, deu aqui um valente retoque e isto já estava, acho que já estava muito bom ano passado, acho que está bem melhor agora. Portanto, o mérito é dele. Oi? Então, para aquela tripla interrogação, nós encontraremos uma resposta se formos capazes de decifrar o mistério do anjo solar. Porque isso dá-nos pistas para sabermos quem é que nós somos, de onde é que viemos, para onde é que vamos. E o anjo solar, podemos chamar-lhe de muitas maneiras, eu superior, alma, mas é um ser divino que nos habita a todos nós, aqui e agora. Ele está em nós. A questão é saber se nós estamos nele como ele está em nós. Estão a ver? Da mesma maneira que a mónada também está aqui, mas nós estamos infinitamente distantes da mónada. É outra anterior, não é? Ok. Isto hoje... Se fizesse favor. Então vá. Ok. Aqui. Mas, antes de falarmos propriamente da alma, vamos falar da nossa condição humana. Isto aqui já apareceu antes, vejam. A nossa condição humana é uma condição de divisão, na maior parte das vezes. Divisão de duas maneiras. Divisão porque temos 3 corpos inferiores e o corpo mental pensa para um lado, o corpo emocional deseja para o outro e o corpo físico faz para o outro. Portanto, há aqui logo uma primeira divisão. Mas depois, portanto, há aquela discrepância entre o pensar, o sentir e o fazer.
Mas também divisão, porque nós estamos, de facto, separados daquilo que verdadeiramente somos, que é a alma que nos habita. Isso também é uma divisão. Vamos lá. Vejam, o filósofo, o Platão, que era um iniciado e que sabia muito destas coisas, quando ele construiu na República a alegoria da caverna, que todos conhecemos da escola, alude exatamente a esta divisão humana. Vejam, o retrato que ele faz do ser humano é este. Nós somos, no fundo, somos escravos, estamos presos no fundo da caverna, de olhar fixo, virado para o fundo, para o lado mais escuro, e vemos sombras, não vemos a realidade. E o que nos é proposto fazer é reconverter este olhar, sairmos deste olhar fixo e caminharmos em direção, penosamente, não é? Em direção à luz e sair cá para fora. Podemos dizer que esta ascensão lenta, difícil, corresponde, no fundo, ao processo de nós, a pouco e pouco, irmos integrando os corpos inferiores, e a saída da caverna significa, no fundo, estarmos diante do sol resplandecente, que seria o símbolo da nossa alma. Pronto. Simplificando muito, seria isto. Portanto, a ideia de integração da personalidade. Mudas tu? Obrigado. Cá está. Se nós temos, à partida, uma situação de divisão, temos a promessa de uma iluminação. Perdão. Vejam que começa exatamente com o alinharmos os corpos inferiores. Primeiro alinhamos os corpos e depois... Aliás, primeiro integramos os corpos e depois começamos a alinhá-los com a alma. Vejam, aquele fio de prumo tem essa ideia de nós, a pouco e pouco, nos submetermos à inteligência, ao amor e à vontade das nossas almas. Depois, no início, fazemos contactos muito esparsos com a nossa alma, até que, no momento da terceira iniciação, e nós também falaremos de iniciação aqui, é que haverá uma total e completa identificação com a alma. Porque nessa altura, vejam, em cada iniciação nós conquistamos um corpo. Na primeira iniciação conquistamos o corpo físico etérico, na segunda o corpo emocional e na terceira o corpo mental. E vejam que é, digamos, ao nível do corpo mental superior que mora a alma. Portanto, mas isto só na terceira iniciação. Vejam, esta taça pretende simbolizar os nossos corpos inferiores. A base é o corpo físico etérico, depois a parte onde se agarra será o corpo emocional e depois aquela parte de cima que tem uma abertura é a mente. Se quiserem, nós somos um grau. Os nossos corpos é como se fossem um grau e depois é preciso acrescentar o santo grau, que será a imagem a seguir, que simboliza a nossa alma. Portanto, o processo é integrarmos os corpos inferiores e depois fazermos o tal alinhamento e mais tarde a fusão com aquilo que somos. Ok. Então, quem é que é o anjo solar? Vocês encontram estas informações na obra do mestre Desvalcol. Até um livrinho que se lê bem, Cartas sobre Meditação Ocultista, que tem logo no início exatamente esta primeira afirmação está lá, quer dizer, é o eu superior que habita no plano mental superior. Portanto, a sede da alma é o plano mental superior. É um mistério que se encerra no corpo causal humano. O corpo causal, imaginem como se fosse um estojo energético que alberga o anjo solar. E esse estojo, ele é feito
ao longo de milhares de vidas, ele é feito da matéria mais subtil. Porquê? Porque ele é construído pelos nossos mais belos pensamentos, pelas nossas mais belas emoções, pelas nossas ações mais justas. Portanto, vejam, cada pensamento que nós tenhamos que seja luminoso, construtivo, nós de facto estamos a contribuir para que este corpo se engrandeça. Um vidente, se olhar para uma pessoa espiritualmente muito evoluída, verá de facto um corpo causal glorioso, com muitas cores, de facto muito belo à nossa vista. Segundo a tradição esotérica, o anjo solar é um adepto, um iniciado em todos os graus. Adquiriu a sua perfeição atual no universo anterior. É o fruto de uma elevada evolução cósmica. E eu gostaria que prestassem atenção a isto. O anjo solar é um adepto. Vejam o quilate espiritual deste ser. Portanto, que é a mesma coisa que dizer a nossa alma que nos habita tem um nível de consciência semelhante a um mestre de sabedoria que tem a quinta iniciação. Isto não é para assustar ninguém e acho que seria desnecessário estar a dizer que tudo aquilo que é dito aqui não é dito com nenhum espírito dogmático. Podem duvidar, podem não aceitar, mas é aquilo que eu acredito, que eu bebi na obra do mestre Svalkul, embora não esteja a responsabilizar nem a escola arcana à qual pertence, nem o mestre Svalkul. Isto é da minha inteira responsabilidade, mas é aquilo em que acredito. E vocês estão à vontade para discordar disto. Mas o anjo solar costuma também dizer-se, é o nosso primeiro mestre. Portanto, se há alguém a quem nós temos que dar assentimento, é essa voz que vive dentro de nós. É esse ser que vive dentro de nós. A questão é, mas nós conseguimos ouvi-lo claramente? Esse é que é o problema, não é? Mas toda a questão da autoridade espiritual está aqui. Mesmo os mestres dizem não têm que me prestar nenhum tipo de vassalagem, nenhum tipo de autoridade. A autoridade vive em vós. Portanto, é de uma gnose, se quiserem, de que nós falamos. Só para uma imagem muito conhecida, para nos situarmos, vejam, temos aqui os 7 planos do plano físico cósmico e, portanto, os nossos corpos estão espalhados por ali, não é? Vejam, lá em cima temos um triângulo fundamental, é a nossa mónada ou espírito, que tem sempre 3 aspectos: inteligência, sabedoria e vontade, Atma, Buddhi e Manas. Depois ela projeta-se para um triângulo que é a tríade espiritual, e depois o anjo solar, no fundo, situa-se ali no terceiro subplano do plano mental. Aqui, no fundo, aquelas 12 pétalas que ali estão simbolizam no centro dessas 12 pétalas há um ponto luminoso que está ligado à mónada, que é a joia no lótus. Digamos que a nossa alma vive ali. E é para ali que nós temos que ir. Vejam, e cá para baixo nós temos os 3 corpos inferiores e há aqui 3 pontos que eu gostaria que vocês fixassem. A unidade mental, que está conotada com este chakra aqui, que é o chakra frontal, que é o cume da personalidade. O cume da personalidade. E essa unidade mental, o Antakarana tem que ser construído entre esta unidade mental e o chakra aqui da coroa, que tem que ver com o átomo manásico permanente de que falaremos a seguir. Vamos ver. Ok, temos aqui então, vejam, a unidade mental, ali termina a personalidade, a nossa natureza inferior. E temos que, o Antakarana constrói-se em 2 fases. Há uma primeira fase que nos liga ao anjo solar, portanto, que é esta que o Ricardo está a indicar. E depois há uma segunda fase que nos vai ligar ao plano mais elevado do plano mental.
onde mora o átomo mental permanente, que é uma manifestação, uma projeção da tríade espiritual. Portanto, vejam, claro que aquela ligação só por alturas da terceira iniciação é que se faz. Nós estamos preocupados em ligarmos, cá em baixo, Ricardo, da unidade mental à alma. Digamos, o propósito para todos nós é este. Vamos seguir. E agora vamos dar uma voltinha, um bocado complicada e um bocadinho abstrata, mas ela é necessária. E é assim, para nós percebermos isto. Vamos pensar assim, nós vivemos neste planeta e já sabem que este planeta ele é comandado por um ser chamado Sanat Kumara, mas esse ser é apenas a personalidade de um ser mais glorioso que é o Logos planetário, que se expressa através de 7 cadeias. Falaremos disso a seguir. Mas, no fundo, todos os planetas deste sistema dependem do Sol. E o Sol físico que nós vemos, é apenas a expressão física de um ser muito mais glorioso, que é o Logos solar. Como os antigos diziam, nós olhamos para as estrelas, mas as estrelas não são só estrelas, são deuses. E literalmente é assim, são deuses. E nós vivemos dentro do corpo de deuses que vivem dentro do corpo de deuses. Bem, acontece que este Logos solar, ele evoluiu através de 3 universos. No primeiro universo, matizado pelo terceiro raio, desenvolveu a sua personalidade e o aspecto de luz. Esse universo já acabou, portanto ele manifestou-se durante milhões de anos e depois regressou a si e fez a sua obra. E construiu a sua personalidade, desenvolveu a sua personalidade. No segundo universo, que é aquele no qual nós estamos agora, este segundo universo é influenciado pelo segundo raio e ele está a desenvolver a sua alma e o aspecto amor. É neste que nós estamos. Haverá um terceiro universo, matizado pelo primeiro raio, onde desenvolverá a consciência monádica e o aspecto vontade. Portanto, mas isto não nos diz respeito. Só para simplificarmos, estas 3 qualidades são exatamente as qualidades da nossa mónada e da nossa alma. Okay? Vamos lá continuar? Então, mas para ele desenvolver a sua obra, ele precisou de hierarquias. E as hierarquias são seres com uma determinada qualidade, com um determinado raio, que vão, no fundo, manifestar a sua luz, o seu poder, o seu amor, e que vão construir todos os reinos inferiores, os reinos minerais, os reinos vegetais, os reinos animais e até os reinos humanos. E que se manifestam durante milhares e milhares e milhares de anos. Acontece que, no primeiro universo, houve 5 hierarquias que foram chamadas a fazer esse trabalho. E eu chamo especial atenção para a 5ª hierarquia, que é a chamada Criadora dos Filhos da Mente, que tem a ver com o anjo solar. Agora, vamos esquecer o primeiro universo e estas 5 hierarquias e vamos pensar que estamos agora neste segundo universo e que neste segundo universo há também 4 hierarquias e que há uma 4ª hierarquia ou uma 9ª. Se contarmos com as primeiras é a 9ª, se contarmos só aqui é a 4ª. Bom. E nós, seres humanos, somos emanações desta 4ª hierarquia, que vai ter o papel também de sintetizar este universo. E, portanto, não vamos agora falar do terceiro universo, que há de vir e que não nos interessa nada. Só quero que prestem atenção a que há a 5ª hierarquia e à 9ª hierarquia, ou à 4ª, como queiram chamar. Porque isto tem a ver com a nossa evolução. Agora vamos passar, por favor. Ora bem, o anjo solar evoluiu no primeiro universo e foram seres que fizeram a síntese desse primeiro universo. Portanto, eles conquistaram a sua mestria nesse universo. E, portanto, ele pertence às hostes da 5ª hierarquia criadora, dos filhos da mente. Vejam, até o número 5 tem a ver com a mente. O número 5, o 5º raio, tem a ver com a mente. Vênus
tem a ver com o quinto raio, tem a ver com a mente. Vejam estas associações todas. E o que é que acontece? Esses seres em sacrifício, porque eles, depois de terem feito aquele trabalho todo, eles estariam numa espécie de nirvana, estariam completamente descansados, muito distantes da Terra, eles decidiram ajudar a evolução da Terra. E decidiram ajudar as mônadas humanas que pertencem, que são as quartas hierarquias. E o que é que eles vieram fazer? Eles vieram, como eles eram mestres na iluminação, a iluminação da mente, eles vieram aos homens animais da Lemúria há 18 milhões de anos, mais coisa, menos coisa, vieram dar a esses homens animais a semente da mente. E aí começou a individualização e aí começou a nossa aventura como seres humanos. Portanto, se não fosse assim, a nossa evolução demoraria muito, muito, muito tempo. Eles vieram, de facto, acelerar, vieram ajudar as mônadas humanas a acelerar a sua evolução. Vamos continuar. Eu espero não estar... É ao mesmo tempo um tema muito complicado, muito técnico, mas é imperioso falar disto. E há 3 factos capitais, agora, de que eu vos queria falar, que sucederam mais ou menos há 18 milhões de anos, mais coisa, menos coisa. Primeiro, a encarnação de Sanat Kumara. Já vimos que Sanat Kumara é o rei, se quiserem, é o senhor, é o Deus deste planeta. Atenção, ele não é o Logos planetário. A relação que há entre ele e o Logos planetário é a mesma que há entre a nossa personalidade e a nossa alma. O Logos planetário tem uma vibração muito mais elevada, mas este ser, fruto de uma ligação kármica que havia entre ambos, este ser veio da cadeia, da segunda cadeia terrestre, a cadeia exatamente de Vênus, e veio ele e mais o seu séquito. Trouxe 6 Budas com ele, que são os observadores silenciosos, e no fundo veio ajudar à evolução deste planeta. E foi nessa altura também que se instaurou a hierarquia, portanto, uma série de seres iluminados que vieram de outras paragens, mas que foram preparando ao longo do tempo a humanidade, e neste momento já temos nas fileiras da hierarquia muitos seres humanos como nós que venceram todas as dificuldades e que ascenderam, digamos, a lugares de relevo na hierarquia. E também o que aconteceu nessa altura foi a vinda dos anjos solares e que se deu a individualização, mais ou menos nos tempos da Lemúria. Vamos passar, portanto. Não se assustem. Só para terem uma ideia, o nosso Logos planetário utiliza 7 cadeias planetárias e cada cadeia tem 7 planetas. E vejam, os planetas não estão todos no plano físico, só temos aqui 3 planetas no plano físico. E cada uma destas cadeias é como se fosse um chakra no seu corpo a desenvolver-se. Bem, não interessa nada para a história, não vou complicar isto. O que importa é que nós, a nossa Terra, corresponde à 4ª cadeia, e nesta 4ª cadeia somos o 4º globo. Portanto, esta é a cadeia terrestre. Ok? Só para terem uma ideia que nós... Por isso é que a vida é tão difícil, porque, vejam, ocupamos o planeta mais denso de todos. Aliás, o 4º raio é o que rege a humanidade. E rege também as 4ª hierarquias criadoras. Por isso é que é tão difícil a nossa vida. E por isso é que temos que lutar tanto para conseguir vencer o conflito e encontrar a harmonia. Bem, vamos continuar. Portanto, nós temos mitos que, mais ou menos encobertamente, relatam este acontecimento fundamental, que foi o da individualização. O mito de Prometeu. Vejam, o mistério do anjo solar está revelado no mito grego de Prometeu. Prometeu é o glorioso defensor que rouba o fogo do Olimpo. Que fogo é este? É o fogo da mente. A luz imortal da consciência para oferecê-lo aos filhos dos homens que viviam em escuridão perpétua, fazendo-se assim merecedor da ira do deus Júpiter, que o aprisiona no alto de uma rocha, condenando-o a ter as suas entranhas eternamente devoradas pelos abutres. Bom,
O que importa aqui reter é que houve um fogo que veio dos céus e que foi esse fogo que fez com que os homens animais da Lemúria se transformassem em seres humanos. Porque passaram a deter a divina capacidade de pensar. Nós somos os filhos, homem, manas, somos os filhos da mente. Somos conhecidos por aqueles que pensam. E esse fogo tem uma origem divina. E esse fogo foi-nos trazido por quem? Pelo anjo solar. E esse fogo vive em nós. Na maior parte dos casos, de maneira latente. Mas ele vive em nós. Por favor, vejam o simbolismo do mito. Prometeu é o anjo solar, vem das alturas do Olimpo, constituindo as pétalas do chakra cardíaco do Logos solar. Vejam, estes seres, eles faziam parte eles constituíam as pétalas do chakra cardíaco do Logos solar. Portanto, o fogo que ele traz é o da mente. E com ele introduz luz na mente dos homens animais de então e dá-se a individualização. Pronto, vamos passar. Agora vamos descer um bocadinho mais. Quem é que é o anjo solar? O anjo solar é Cristo em ti, esperança de glória. É a natureza crística no homem. Portanto, os anjos solares têm a natureza do Cristo. Esse amor incondicional por todos os seres. E isso vive oculto dentro de nós, essa realidade. A missão do anjo solar é aperfeiçoar a vida do homem e prepará-lo para os mistérios da iniciação. E esse é o nosso destino, mais tarde ou mais cedo. Atenção, é o primeiro mestre do homem. Temos que ouvir essa voz e temos que preparar-nos para isso. Voluntariamente aceitou uma missão de amor e sacrifício para com os seres humanos, descendo das pétalas do chakra cardíaco do Logos solar. Vejam, há 18 milhões de anos. Sendo sensível ao clamor invocativo dos homens animais que diz se feriam os ouvidos do Senhor. Porque aqueles seres queriam evoluir, queriam sair daquela condição de escravidão, digamos assim. O corpo causal e o anjo. Portanto, o corpo causal é a morada temporária do anjo. É feito de matéria mental altamente subtilizada. Creio que já foquei este ponto. É como um estojo feito dos nossos melhores pensamentos, acumulados ao longo de vidas. O anjo tem forma humana, mas como é próprio dos anjos superiores, ele é andrógeno. O sexo é sempre um símbolo da dualidade. E este aspecto foi transcendido há muito na sua vida. Portanto, este ser não tem sexo. E tem uma forma angélica. Até uma maneira poética de nós olharmos para nós e para o interior de nós e tentarmos perceber em nós um anjo. Vamos lá. Qualidades. A sua vida é luz, amor, poder, radiação, compreensão e compaixão infinitas. Do centro do coração místico do anjo parte um fio de luz, de extrema subtileza e brilho, que toca o cérebro físico humano através do chakra frontal. Vejam, do coração dele, e são polaridades, do coração para a mente. Outro fio de luz parte do homem, do seu chakra cardíaco e toca um ponto situado no alto da cabeça. Portanto, é como se as energias estivessem, como se os polos opostos estivessem a ser tocados, digamos assim. No fundo, estamos a falar da cabeça e do coração. Simbolicamente, estamos a falar de Buda e de Cristo. Buda, o símbolo da luz, e Cristo, o símbolo do amor. Luz e amor. Por favor. Qualidades do anjo, enfim, que são tão necessárias para esta era de Aquário. A consciência grupal, que significa o bem do todo. Não é só o meu bem, não é só o que eu quero, o que eu desejo, é o bem de todos os seres. A impessoalidade, não estar a fazer distinções. Quem é que pertence ao barco? Pertencem todos ao barco. O barco é a terra. E todos os seres que aqui vivem são meus irmãos. A inclusividade, a aceitação de todos os seres. Que ninguém fique de fora.
E a inofensividade ou a inocuidade, no fundo, respeitar a integridade de todos os seres. Porquê? Porque a vida é sagrada. Vejam isto. O anjo está acorrentado ao homem, literalmente, há 18 milhões de anos. Foi a meio da raça da Lemúria que tal aconteceu. Imaginem um ser que podia estar a viver em planos de consciência muito mais elevados, longe da matéria, e ele aceitou sacrificar-se e descer à caverna para nos ajudar. Há 18 milhões de anos. Isto é um sacrifício inenarrável. O anjo tem sabido esperar pacientemente até que o homem se digne a olhar para ele e o reconheça como o centro da sua vida. Porque a verdade é que o nosso centro é outro. É o centro comercial, etc. Aí é que nós passamos muito tempo, aí é que nós nos distraímos muito. Mas esse ser é que tem que ser o centro da nossa vida. E se dirija até ele com devoção, gratidão e reverência. E seja capaz de amar a todos os seres como o anjo o tem amado a ele. Como ele nos tem amado. E como ele se tem sacrificado por nós. Mas haverá um tempo, no tempo, em que será fatal que esse ser tenha que ser libertado. É missão do homem ligar-se conscientemente ao seu anjo, alcançar a sua estatura. É nós, no fundo, chegarmos a ele e transformarmos naquilo que ele é. É subirmos a nossa consciência. O reino dos céus, dizia Cristo, está dentro de nós. E é bem verdade. O reino dos céus em nós é o anjo. Porque o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é um estado de consciência. O anjo está saudoso do seu Pai. Há que libertar o anjo do seu sacrifício, deixá-lo regressar ao nirvana de onde veio. Porque é literalmente um nirvana. Foi o que fizeram todos aqueles que da lei da morte se libertaram. Portanto, todos aqueles que se sacrificaram. Isto é muito importante agora. A quarta iniciação e a libertação do anjo solar. A quarta iniciação é a iniciação da renúncia. Em que nós renunciamos a tudo e mais alguma coisa. A tudo o que é bom e a tudo o que é mau. A tudo aquilo que é humano, humanamente humano. Ou demasiadamente humano. A todos os desejos, a todos os projetos, bons ou maus. A entrega completa nas mãos do Senhor. É termos a coragem de dizer: Pai, seja feita a tua vontade. E aqui aniquilamos todo e qualquer desejo humano. Não há já desejo humano. É a completa confiança num outro poder mais alto, num outro amor mais elevado. Foi aquilo que o Cristo fez há 2000 anos no horto. Pai, não a minha, mas a tua vontade seja feita. E pela primeira vez foi feita a ligação, nesse exato instante, das energias da vontade de Shambhala à humanidade. Shambhala, que é o centro mais inclusivo deste planeta. E pela primeira vez, a energia da vontade tocou a face da Terra. Que é, à nossa escala, o momento em que nós fizermos a ligação à nossa mónada. Porque a partir da terceira iniciação, já a partir da terceira iniciação, e por isso é que a terceira iniciação ela é oficiada não pelo Cristo, mas por Sanat Kumara, nós começamos a ligar-nos à energia da vontade da nossa mónada. Mas o processo acelera-se na quarta iniciação. E nesta quarta iniciação é destruído o corpo causal. Esse corpo energético belíssimo que alberga o anjo solar, ele é destruído com o cetro que é empunhado por Sanat Kumara. E o anjo solar é liberto. E regressa para o nirvana de onde veio. E pela primeira vez, nós, seres humanos, que somos um momento
um momento de consciência. Aliás, nós somos um estágio da vida da mónada. Porque a mónada que nos anima, ela já foi pedra, ela já se manifestou em pedras, em vegetais, em animais, e agora ela anima-nos a nós. Não que nós tenhamos sido animais, mas ela anima-nos a nós. E neste momento nós subimos a nossa consciência e já não precisamos do anjo solar, porque estamos em contacto com o quê? Com uma outra energia mais elevada, que essa é a nossa última e derradeira essência, que é a energia da mónada. O anjo solar fez o ponto de ligação necessário entre a matéria e o espírito. Mas a partir do momento em que nós estamos ligados ao espírito, já não precisamos do anjo. Sim. Eu estou aqui a falar de iniciações, mas eu na segunda parte deste curso falarei das iniciações e explicarei um bocadinho mais isto. Mas falar do anjo solar e não falar da quarta iniciação não se pode, tem que se falar necessariamente. Vamos continuar. Então, o anjo solar é o ser que liga o homem ao seu pai. É o divino intermediário. É o anjo da presença. Ele deu-nos a luz da inteligência, derrama sobre nós a graça do seu amor, propõe-nos a passagem do reino humano ao reino divino. Acelerou a evolução em milhares de anos e assegura o nosso regresso a casa. Portanto, é o nosso guia. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa necessariamente é fazermos todos os possíveis para contatar o anjo solar. E o que é que se ganha com isso? Não somos nós que ganhamos, embora nós também ganhemos, mas nós contatamos o anjo solar não por uma questão de ambição espiritual. Seria muito mal se assim fosse. Não. Para termos mais luz, mais amor para servir o mundo, para ajudar a humanidade, para cumprirmos a nossa parte do plano, para sermos úteis à hierarquia. Se quiserem, para cumprirmos a vontade do Senhor, que neste caso aqui é a vontade da nossa mónada. E para, fazendo isto, subimos a nossa consciência e contribuímos para libertar o anjo do seu cativeiro, digamos assim. Agora, como é que isto se pode fazer? E as 3 palavras mágicas são aquelas que ali estão. A meditação. A maneira mais eficaz de contatarmos o anjo solar é através da meditação. Através do serviço, ajudarmos os outros de alguma maneira, de maneira desinteressada. E também o estudo, porque o estudo permite o desenvolvimento da mente. E nós vimos que a mente inferior é o patamar imediatamente antes do patamar da alma. Portanto, é muito importante desenvolvermos a mente. Saímos definitivamente do corpo emocional e desenvolvemos a mente. Portanto, é este tripé que tem uma ligação com aquelas pétalas que ali estão do lótus, que é as pétalas do conhecimento, que tem a ver com a luz, não é? As pétalas do amor e as pétalas do sacrifício. Portanto, estas pétalas vão se abrindo vez a vez, à medida que vamos servindo, meditando e estudando. E pergunta-se, haverá outro caminho? E dizem os entendidos, não há outro caminho. Portanto, nós não podemos passar adiante senão, no fundo, se não aprendermos a descentralizar-nos num sentido de eu não me vou pôr em primeiro lugar, não, eu tenho que estudar, sim, mas o meu objetivo é sempre ajudar os outros, ajudar a humanidade de alguma maneira. Servir, estudar, meditar. E fazer disto uma maneira de vida, um modo de vida. Como contatar o anjo? Olhem, eu penso que a primeira coisa é acreditar que ele existe e que vive em nós. O 6º raio, a crença, a fé, acreditar nisso. Acreditar que esse ser vive em nós. E depois, viver de maneira atenta. E viver de maneira atenta
É viver, tentar viver permanentemente no único tempo que existe, que é o tempo presente. Estar atento àquilo que se passa aqui e agora, àquilo que se passa dentro de mim. Estar atento. A atenção cria um estado de tensão, e é essa tensão que nos permite evoluir. Estar atento. Aprender a cultivar o silêncio. Porque as nossas mentes são tão barulhentas. Criamos aqui uma espécie de barreira que não deixa que as energias mais subtis da alma possam descer tranquilamente e impressionar os nossos corpos inferiores e fazerem um trajeto que vai desaguar aqui no cérebro. E nós, nessa altura, ok, eu estou a perceber isto, eu estou a sentir isto. É isto que eu quero fazer. E também sermos simples. E à medida que esta aula hoje, eu bem sei que é uma aula complicada, eu não consigo fazê-la mais simples, mas é muito importante nós também aprendermos a simplificar. E a simplificação da mente é quando nós não queremos as respostas à força toda, não chegamos lá. Ok, então agora vou respirar fundo e vou fazer silêncio. E pode ser que alguma coisa venha. Não somos nós, no fundo é isto, olha, não somos nós que encontramos verdadeiramente a alma. É a alma que nos encontra a nós. Se nós deixarmos. Se nós deixarmos. E esta ideia de simplificar, de fazer silêncio é muito importante. Como também cordial, corda, coração. A verdadeira corda é aquela que nos liga ao nosso coração. Isto pode ter expressões muito simples. Ser simpático às pessoas. Sorrir para as pessoas. Cumprimentar as pessoas. A cordialidade começa aí. Interessar-se pelos outros sem se querer imiscuir na vida dos outros, mas ter um interesse genuíno no bem das pessoas. Esta é uma técnica que se utiliza muito, que é agir como se... Vejam, e o fundamento está naquele aforismo, a energia segue o pensamento. Aquilo que nós pensarmos atrai esse tipo de energia a nós. Então, e o que aconteceria se nós, no dia a dia, procurássemos agir como se fôssemos o anjo? Se nós pensarmos, se nós sentirmos, se nós agirmos nas mais variadas circunstâncias do cotidiano, como se fôssemos o anjo. Não é como se fôssemos nós, persona. Não, como se fôssemos o anjo. Em cada circunstância da nossa vida, em cada palavra, em cada pensamento. Portanto, podemos tentar isto. Podemos começar, de alguma maneira, no plano físico. O agir como se... não é no plano físico, principalmente. E se nós fizermos isto, ou se procurarmos fazer isto, dia após dia, sem estar à espera que aconteça qualquer coisa, mas o facto é que um dia o anjo fará sentir a sua presença de maneira muito subtil, mas isso acontecerá mais tarde ou mais cedo, se nós formos fiéis a isto. E nada será como dantes. Então, nós no início tínhamos feito aquelas 3 perguntas: quem sou, de onde venho e para onde vou. Penso que temos aqui material que nos ajuda já a dar respostas que não são definitivas, não podem ser. E não se esqueçam que uma coisa é aquilo que a mente entende, outra coisa é aquilo que o coração sente. E uma coisa só se transforma em verdade quando ela é profundamente sentida por nós. Mas no início nós temos que entender. Mesmo a alma tem uma progressão. Se nós olharmos para a alma, ela tem o aspecto luz. A alma é inteligente. Depois tem o aspecto amor. O amor acrescenta à inteligência a sensibilidade que me permite o quê? Que me permite unir-me aos outros. O amor une. Mas depois ainda há um aspecto mais elevado ainda que é a vontade, que é uma coisa que está muito distante de nós,
que é isto, que é a via da simplicidade, do despojamento total e completo e da entrega e da confiança absoluta, se quiserem, em Deus, no que quer que seja, ao plano, qualquer coisa como isto. Mas então, a origem do homem, a nossa verdadeira origem, de onde é que nós viemos? Nós viemos da mónada. Claro que o nosso horizonte agora é o anjo solar. Mas verdadeiramente a nossa origem é a mónada, é o espírito. E portanto nós somos aquele filho pródigo que baixou à matéria para realizar 1000 experiências. E para nessas 1000 experiências, e não se esqueçam disto, por exemplo, nós resgatarmos a matéria, redimirmos a matéria, a começar pelos nossos corpos inferiores, a quantidade de seres que vivem nos nossos corpos inferiores, que têm que ser redimidos, que têm que ser salvos por nós próprios. E quando nós morrermos e os nossos corpos esses átomos forem restituídos ao depósito universal, como é que eles irão? Com uma vibração acrescida. E quando alguém precisar deles, eles virão mais ricos. E esta grande solidariedade é, se calhar, o objetivo da encarnação. De nós, em cadeia, nos ajudarmos uns aos outros, de todos os reinos se ajudarem uns aos outros. Ok, então o nosso destino é retornar à casa do Pai. Ser homem corresponde a um estágio na evolução da mónada. Nós somos uma etapa na evolução da mónada. E um dia fundir-nos-emos com essa mónada. Mas claro que temos que trabalhar muito para lá chegar, temos que merecer passar pelas iniciações. Portanto, mas o nosso horizonte próximo não está na mónada, esqueçam lá isso. Está na identificação com o anjo solar. Isto é que é o nosso horizonte. Porque esse ser é que nos vai, esse ser é a ponte que nos há de levar mais longe. Portanto, no fundo estamos a falar de um caminho de integração. Há um caminho espiritual que conduz aos pés do anjo, um caminho de integração onde se unem vibratoriamente os corpos inferiores, físico, emocional e mental inferior. Estão a ver ali os 3 cavalos. Os 4 cavalos, se contarmos com o corpo físico e corpo etérico, pronto, são 4. Onde o trabalho, vejam, é dominar os senhores elementais de cada corpo. Já vos disse isto antes. Cada corpo tem um senhor elemental. E esses senhores é que são também a causa da nossa desgraça, porque eles são uma força irresistível para a matéria. Os nossos apetites físicos, os nossos desejos mais insanos, os nossos pensamentos mais loucos. Portanto, nós temos que dominar esses seres dentro de nós. Okay? Os senhores elementais. Portanto, para sermos capazes de unir o pensar ao sentir, ao agir, para fazer vibrar sucessivamente as energias de raio de cada corpo. Do corpo físico, emocional, mental, da personalidade e da alma. Não falei disto, mas é importante termos também consciência de que cada corpo é animado por uma energia de raio. E que os 3 corpos inferiores podem ter raios diferentes. E essas energias têm que se tornar afins. E quando elas finalmente se tornam afins, e quando nós começamos a agir como uma unidade, nessa altura emerge uma outra força, que é o raio sintético da personalidade. E nessa altura nós sabemos o que queremos e para onde vamos, e somos pessoas assertivas. Mas ainda não é tudo. Porque depois emerge ainda um outro raio, que é o raio do anjo solar, que é o raio da alma. E aí começa verdadeiramente a nossa aventura espiritual. E portanto, depois todo o trabalho estará em conciliar aquilo que quer a alma e aquilo que quer a personalidade. E há uma guerra tremenda entre as energias expressas pelo raio da alma e as forças expressas pelo raio da personalidade. Mas essa batalha vence.
E a luz tem que vencer sempre. Isso é um conflito que, no futuro, a psicologia dos 7 raios e a astrologia esotérica, ambas baseadas nos 7 raios, falarão abundantemente disto. Porque depois há técnicas de integração entre os raios da personalidade e os raios da alma. E consoante o raio da alma, a técnica será diferente e há 7 técnicas diferentes porque há 7 raios diferentes. Eu, na próxima aula, falarei dos raios exatamente para... Só para aproveitar a questão da corda, disse uma nota. Sim, sim. Tem um acorde. Sim, sim. O Ricardo é que fez isto e fez esta imagem. Temos ali as várias cordas e cada corpo, cada raio é uma corda e elas têm que vibrar em uníssono para que saia um acorde perfeito, para que saia a harmonia. Da tensão sai a harmonia. Claro que vai haver tensão. É integrar. Eles têm que funcionar como... no fundo são vários instrumentos de uma orquestra, têm que tocar todos... Cada um toca... os instrumentos são diferentes, mas a música é a mesma. Agora, o grande maestro é a alma. Quem dirige a orquestra toda é a alma. E aquela beleza é produzida para quem? Para todos os seres. O maestro, mestre, tal e qual, dizia o Ricardo. Ok, vamos voltar atrás. Por favor, só voltar atrás. Encontrar o anjo é encontrar o raio que dinamiza a nossa alma e vibrar nessa qualidade. Em última análise, todos nós temos um de 7 raios a que pertence a nossa alma. A nossa alma é governada. E esse raio vai ser determinante para nós sabermos qual é a área de atividade da minha vida. Qual é a minha missão? Para dar um exemplo. Por exemplo, a área da política tem a ver com o primeiro raio. A área do ensino, da psicologia, tem a ver com o segundo raio. A área da filosofia tem a ver com o terceiro. A área o quarto raio tem a ver com a arte. O quinto raio tem a ver com a ciência. O sexto raio tem a ver com a religião. E o sétimo raio tem a ver com a magia, com a capacidade de organizar a matéria. E, portanto, é fundamental nós, na vida, descobrirmos qual é o raio da nossa alma, porque é a mesma coisa que dizer para que lado é que eu me viro, o que é que eu vou mesmo fazer. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, não. É aquilo que a minha alma quer. Estão a ver? E o mestre Svalkul diz que nós não olhamos para um horóscopo e não é através do horóscopo que nós encontramos os raios. Primeiro temos que observar. Mas depois de observarmos, podemos ir para o horóscopo e encontrar lá essas observações. É isto que rigorosamente tem que ser feito. Mas, por exemplo, é muito importante nós vermos quais são os raios que regem o nosso signo ascendente. E é muito importante saber, mesmo que não seja o raio da nossa alma, mas saber qual é o regente esotérico do ascendente. Essa energia pode não ser o raio da alma, mas de certeza que é uma energia fundamental no meu mapa e que eu vou ter que utilizar. Olhem, o regente esotérico do meu mapa é Mercúrio. E o que é que eu estou a fazer neste momento? Estou, creio eu, a dar uma boa utilização ao Mercúrio. Estão a ver? O meu Mercúrio está na casa 6. Como é que eu devo, idealmente, utilizar a mente? Como serviço. A casa 6 significa serviço. E tem outras leituras, a casa 6 também. A palavra pode ser um instrumento de integração dos outros. Pode. Pode ser um instrumento de cura. Pode. Por exemplo. Ok, vamos sair daqui. A era de Aquário. Vejam, podemos falar no retorno do anjo solar. Porquê o retorno do anjo solar? Porque qual é o elemento de Aquário? Ar. Ar, mente. Okay? Qual é a raça em que estamos? A raça ariana. É a quinta raça, número 5, mente. Portanto, nós... o raio, qual é o raio que rege Aquário? É o quinto raio, mente. O quinto raio de Aquário. A quinta raça, o quinto raio de Vênus. Portanto, nós neste momento somos chamados
no fundo, a desenvolver a mente, mas não é a mente pela mente, é fundir a mente com o coração, espiritualizar a mente. No fundo, podemos trocar isto em miúdos e dizer somos chamados a viver corretas relações humanas. Temos respeito pelos outros, a sermos inclusivos, a sermos impessoais, corretas relações humanas. A religião da nova era será definida por aqueles que se acercam e se deixam conduzir pelo anjo solar, que é o Deus imanente em nós. Atenção, não confundam religião com espiritualidade. A religião tem a ver com as igrejas, mas a espiritualidade tem a ver com todas as áreas de atividade da vida. Nós podemos ser seres espirituais a fazer seja lá o que for. A religião tem apenas a ver com o sexto raio. A espiritualidade tem a ver com os raios todos. E tem a ver com a consciência de cada um. Portanto, se quiserem, nem a religião é a espiritualidade da nova era, será definida por aqueles que se acercam e se deixam conduzir pelo anjo solar, que é o Deus imanente, o Deus em nós. E assim conquistam uma consciência grupal. Nestes tempos difíceis de fim de ciclo, que cada ser humano assuma esta responsabilidade e assim se cumpra. E é isto. E então vamos, para terminar, e aproveitando aquela dica de servirmos, ora, fazer uma pequenina meditação em grupo ou dizer um mantra é uma forma de serviço. Vamos então, vou-vos propor fazermos isto num minuto, está bem? Mantra do novo grupo de servidores do mundo. Vamos então todos dizer que o poder da vida una se derrama através do grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracteriza as vidas de todos os que procuram ajudar os grandes. Que eu cumpra a minha parte no trabalho uno através do esquecimento próprio, da inofensividade e do uso da palavra correta. Vamos só dizer o Om uma vez, imaginando esta energia a ser derramada por todo o planeta, tocando todos os seres, todos os indivíduos, todas as nações, manifestando a boa vontade. Vamos então. Muito bem, então resta-me agradecer a vossa atenção, pedirei desculpa por algum detalhe mais técnico, mas teve que ser assim, tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até à próxima aula. Fiquem todos bem.